Salve brabos e brabas, Lucas Moreira aqui de novo. O assunto do vídeo é Botafogo de Futebol e Regatas e a meta parece ser deixar o torcedor maluco, completamente louco da cabeça com as situações que vem acontecendo com o clube. O Botafogo anuncia alguns nomes como o Vidalba, o Joel Cachimbo do Júnior Barranquilla pode estar chegando ao Glorioso, tem a situação do Andrew, mas tem um transfer ban em vigência pela situação do Thiago Almada, que já até foi embora do clube, e a dívida com o Atlanta United, esse transfer ban em vigência, né? Já que o Atlanta acionou a FIFA e a FIFA aplicou o transfer ban no Botafogo pelas próximas 3 janelas de transferências sem poder inscrever jogadores, e gera, né, essa dúvida na cabeça do torcedor. Ué, como é que o Botafogo está contratando se não pode inscrever nas competições os atletas que chegam ao clube? É claro que isso pode mudar, que o Botafogo vai vender alguns jogadores, como já está fazendo, para arrecadar e para poder tentar sair do transfer ban e inscrever esses jogadores. Só que o transfer ban, ele não impede de que o clube anuncie essas contratações, de que o clube convença o staff do atleta, o atleta anuncie na rede social, coloque lá o post do jogador, deixe o jogador nas instalações trabalhando, treinando, mas ele não vai ser inscrito. No caso aqui, estou falando do Vidalba, né? Que foi o primeiro anunciado. Ainda tem a situação do Cachimbo, do Andrew, o Ítalo vindo do Toronto, ele que é um zagueiro de 21 anos, revelado pelo São Paulo. Esses jogadores, caso se confirme todos eles, até agora só o Vidalba é oficial, eles precisam que o Botafogo resolva essa situação do transfer ban. Enquanto não chegar a um acordo com o Atlanta, enquanto não começar a amortizar essa dívida para que seja liberado do transfer ban, o Botafogo não vai poder inscrever qualquer que seja o reforço. Aí que gera a maior preocupação do torcedor, é quando ele olha o noticiário de saídas. Tem a situação do Savarino, que tá um ok, já tem gente cravando que ele vai pro Fluminense, um jogador que foi muito importante em 2024, oscilou em 25, mas o Botafogo não era o mesmo time de 24, perdeu muitas peças, perdeu o treinador, que foi multicampeão, e aí, obviamente, né, refletiu no Savarino, um jogador que foi muito bem em 24, oscilou em 25 e vai reforçar um rival. O Botafogo perdeu também o Marlon Freitas pro Palmeiras e tem outras negociações em andamento que geram até revolta na cabeça do torcedor, como, por exemplo, eu vou pegar aqui na minha colinha a situação do Arthur, o ponta que pode ser envolvido numa negociação com o Olympique de Marseille da França. São 8 milhões de euros na negociação. É primeiro o empréstimo e essa obrigação de compra da equipe francesa por 8 milhões de euros. Vai ter gente que vai falar, que bom, dá para contratar jogador melhor. Só que o Arthur foi um jogador importante em 2025, principalmente na reta final, quando o time do David se acertou. Ele foi importante, ele participou diversas vezes de jogadas, de gols, dando assistências e trazendo vitórias ao Botafogo. Se o Botafogo está na Libertadores, muito se deve à boa fase também do Arthur, que foi um dos jogadores, né, dos quais que não se machucaram ali, de muitas lesões o Botafogo teve. O Arthur não se machucou, se manteve saudável e conseguiu entregar, performar bem na reta final da temporada. Tem a situação do Savarino que eu já falei, o Patrick de Paulino pro Remo, tudo bem, né, emprestado, não tem o que fazer, não rendeu, não foi o jogador que a torcida esperava. O Jefinho, esse também já não contava, né? O torcedor já não contava com ele. O Martin Anselmi também não conta com o jogador. Ele vai para o futebol chinês, vai para o Liaoning, time da China. O contrato dele, né, com o Botafogo vai até 2028. Ele vai emprestado para a equipe chinesa e quem sabe, se performar bem, o Botafogo consiga vendê-lo. O Jefinho, que iniciou muito bem no Botafogo, foi para o futebol europeu, mas quando voltou, não voltou o mesmo jogador, assim, nem sombra do que foi na primeira passagem pelo Botafogo, e agora vai ser emprestado para o futebol chinês. Teve também a especulação do Barbosa oferecido ao Fluminense, algo que gerou imensa estranheza, né? Ali as declarações, o que circula é que o Barbosa gosta muito do Rio de Janeiro e que não quer sair do Rio de Janeiro e que negocia uma renovação com o Botafogo. Óbvio que mexe com a cabeça do jogador a situação de ver Marlon Freitas indo embora,
embora, o Savarino possivelmente indo embora, e os outros jogadores que já foram, Luiz Henrique, Almada, enfim, a estrutura, a espinha dorsal campeã da América não existe mais, gente. Então isso mexe também com o jogador que vai pedir alto por ser um dos poucos, né, que restaram, e também tem a situação de quem vazou, né, essa informação de que o Fluminense está interessado, de que ofereceram ao Fluminense, porque tem muito disso. Óbvio, não vou ser leviano que afirmar que é isso, mas tem muito disso de jogar para a imprensa assim, quando você está negociando uma renovação de contrato para gerar uma pressão e o clube ceder, né, pagar o que você quer. A gente já viu isso muito no futebol. Se for isso, não é o primeiro jogador a fazer, nem vai ser o último, é uma situação normal. Vaza aqui que foi oferecido, vaza aqui que tem interesse de outro time para poder acertar e chegar nas bases que eu quero, nos valores que eu quero. É uma situação assim de negócio, é normal, não é só do Brasil, é do futebol mundial, é do esporte. Aí tem também mais uma possível saída que é muito preocupante, de primeiro momento foi recusado, que é o interesse em David Ricardo, zagueiro de 23 anos, que jogou muito bem também em 2025. É o interesse da equipe italiana do Torino, que pretende pegá-lo por 1 milhão de euros de empréstimo e depois com opção de compra de mais 6 milhões de euros. A notícia da recusa do Botafogo dá um sinal, pô, beleza, tá indo no caminho certo, é um jovem jogador, é importante, provavelmente titular do time, e não se vende por um valor desse. Só que aí também tem a notícia, né, segundo o GE, que se chegar ali na casa dos 8 milhões de euros, sendo em definitivo, sem ser por um empréstimo, vai vender o jogador. Aí eu não consigo entender, porque não é nenhuma mudança de perfil. Porque quando você vê essa mudança de perfil, aparentemente, né, do Botafogo fechando com jovens jogadores. O Botafogo que já tem Montoro, tem o Barreira, tem o Kadir, aí tá trazendo o Vidalba, o Ítalo é jovem, o Botafogo vai trazendo jovens jogadores e vai se desfazendo, aparentemente, dos medalhões, por mais que eles sejam vencedores dentro do clube. Aí dá até a impressão de que, bom, vamos lá, precisamos resolver o transfer ban, o Botafogo teve um time muito caro, um time vencedor, e agora eu vou montar ali uma espinha dorsal de jovens jogadores promissores que possam, né, capitalizar no futuro com boas vendas e o Botafogo consiga se reestruturar dentro desse universo da SAF, ser um time mais coeso, né, ter jovens jogadores e depois voltar a ter a capacidade de contratar nomes de peso, que não é o que parece que o Botafogo vai fazer. Pode ser que tudo que eu esteja falando aqui vá por água abaixo, porque o futebol é uma roda gigante, é uma loucura, mas é um movimento claro de abrir mão de Arthur, de abrir mão do Savarino, do Barbosa supostamente oferecido a um rival, de abrir mão do Marlon Freitas, de você abrir mão de jogadores que estão na casa dos trintão e jogar todas as fichas dos jovens jogadores, ser um time jovem. Isso vai ter um reflexo em campo? Vai, obviamente. O Botafogo pode surpreender com o Martin Anselmi e a garotada? Pode ser um time de G4. Assim como não vai ser nenhum escândalo se porventura, já que reestruturou completamente o time, pode brigar para não cair. Porque o futebol é assim, gente. O futebol é assim. Eu lembro muito bem que em 2025, em janeiro, no papo pré-campeonato, as pessoas colocavam o Internacional como candidato a título, como candidato à Copa do Brasil, como candidato a campeão brasileiro, e o Internacional na última rodada foi se salvar muito por conta do que aconteceu nos outros jogos. Eu não estou aqui comparando e falando que esse grupo do Botafogo é comparável ao do Internacional. Eu acho que tem muito talento no Botafogo, só que o Botafogo sofreu muito com lesões na temporada de 2025. E você juntar uma equipe muito jovem, sem maturidade, né, sem estar maturada, junto com esse fator das lesões, é muito grave o caminho que o Botafogo está trilhando para a temporada de 2026. É muito grave. Já não basta o transfer ban, que deve ser resolvido, só que pode ser muito caro o preço a se pagar para se livrar desse transfer ban. São muitos jogadores, é muita desfeita, é desconfigurar aquilo que o torcedor se acostumou a ler.
ligar a televisão e ver. Cadê os caras? É inacreditável o caminho que o Botafogo está tomando. Os jovens jogadores são bons, o scout do Botafogo é muito bom, tem méritos demais nos títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2024, só que o Botafogo está indo para um caminho muito preocupante, torcedor. Tem o transfer ban, vai ter que regularizar, vai ter que sair dessa situação, não à toa, tá contratou o jogador do Nacional, tá contratando o jogador do Toronto da MLS, tem o jogador da Colômbia vindo também, não estaria contratando se não soubesse que vai regularizar, que vai resolver essa situação do transfer ban. Só que o time em si, elenco, a profundidade, está completamente enfraquecida. Também tem a situação aqui que eu nem falei do Arthur Cabral. O Arthur Cabral, segundo informações, uma sondagem ali do Torino, eu acho que é até uma negociação que faz sentido, porque o Arthur Cabral não aconteceu no Botafogo. E se a Torino quer pagar, se eu não me engano, 12 milhões de euros, venda. Nesse caso aí, um jogador que o torcedor não tem identificação, foi muito mal, muito criticado, pode ser que dê a volta por cima caso fique no Botafogo no ano de 2026? Pode. Já mostrou talento um dia, já foi bom na Europa. Só que já que estão chegando perto do valor que o Botafogo pagou, beleza, vai vender? Vende aí. Só que aí o time vai ficar só com Cris Ramos e Cadi. A contratação, a reposição vai ser outro jovem jogador, outra aposta. É um caminho muito perigoso. O Botafogo não pode se contentar em ser um Red Bull Bragantino, com todo o respeito do mundo ao Red Bull Bragantino, que tem um projeto sólido de futebol, que não cai de divisão, que desde que chegou à Série A, né, de volta com o projeto Red Bull, se manteve, tem um trabalho sério de jovens jogadores, de trazer, né? O Red Bull teve há pouco o Claudinho, que foi vendido a peso de bala. O Red Bull Bragantino teve há pouco tempo Léo Ortiz, Fabrício Bruno, jogadores tops hoje em dia, na primeira prateleira do futebol brasileiro. O John, jogador absurdo, muito bom de bola. Fez uma temporada de 25 maravilhosa. Só que é muito pouco. Tudo bem, o Bragantino vai fazer boas vendas, vai continuar nesse sistema de eu compro mais barato aqui o que eles não estão aproveitando, o jogador se desenvolve aqui uma temporada, eu vendo e faço dinheiro. Só que, gente, pelo amor de Deus, gente, a gente tá falando de um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes do mundo, que é o Botafogo de Futebol e Regatas. Não tem cabimento o Botafogo tá montando um time sub-23 para jogar Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Gente, que isso? Não dá para ficar só com a gratidão dos títulos de 2024. É muito pouco. O Botafogo tem que ser competitivo. É o lugar dele. Você concorda? Você discorda? Alguma saída que não faça sentido? Alguma chegada também que você não tenha gostado? Você espera o que do Botafogo para 2026? Deixa aí nos comentários. Não esquece, deixa o like que é importante demais. Se inscreva no canal para nós crescermos. É muito importante dar essa moral aí. Valeu, tamo junto.